Estamos no ar? Estamos no ar, então seja muito bem-vindo e bem-vindo à nossa live de terça-feira aqui sobre geopolítica no canal do BP Money. Meu nome é Rafael Lara, hoje eu estarei com o Ovo de Wall Street, o André Machado e também o professor Marcos Vinícius de Freitas e também acredito que o Emanuel Pessoa deve estar chegando logo também para a gente poder bater um papo sobre duas questões que estão aí no radar do cenário geopolítico, né, do cenário aí político internacional. Né? A primeira delas foi a fake news. Putz, já dei spoiler, sobre a história do golpe militar na China, né? Se o Xi Jinping realmente foi preso, será que ele não foi preso? Tem alguma chance disso acontecer? A gente vai perguntar para o grande Marcos Vinícius Freitas, que estará conosco hoje, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Ele que é um dos maiores especialistas sobre China, também é uma honra enorme tê-lo aqui no nosso canal. E também a gente vai falar sobre a eleição, né, da Giorgia Meloni, né, que assumiu como primeira-ministra da Itália, ela que é de uma frente ampla de direita lá na Itália, com o apoio do Silvio Berlusconi, com o apoio do Matteo Salvini, e também aí gera várias questões, várias discussões sobre quais os rumos que a Itália possa vir a tomar. Vale lembrar que essa foi a primeira eleição desde a Segunda Guerra Mundial na Itália que se elege um líder de ultradireita. Né? Ela é reconhecida por isso, né? a Giorgia Meloni. Então, a gente vai comentar sobre tudo isso. Então, sem mais delongas, senhores, deixa eu já colocá-los aqui, o grande ogro de Wall Street, André Machado, e o professor Marcos Vinícius. Ogro, eu vou começar por você, que já é de casa. Seja novamente muito bem-vindo. Meu exercício de dicção maravilhoso. Agora, seja novamente muito bem-vindo aqui ao nosso BP Money, meu querido. Muito obrigado, Rafa, pelo convite e também pelo tema, ser um tema tão interessante que eu gosto tanto e que nos últimos meses eu tenho dado uma especial atenção e também agradeço aí de poder dividir a telinha aqui da conferência com o professor Marcos Vinícius, que eu já acompanho há bastante tempo, então estou super feliz aí com o convite. Muito bacana. E Marcos Vinícius, novamente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso BP Money, meu querido. Não, prazer conversar com vocês hoje. Espero que a conversa seja bem frutífera e bem interessante. Professor, já vou começar pelo senhor já fazendo a pergunta da vez, que eu acho que é uma boa para a gente já tirar da frente do caminho. O Xi Jinping está preso? Não está preso, não. Inclusive, acabou de sair há pouco tempo, até a própria Al Jazeera cobriu uma visita dele a uma exposição. Então, o que aconteceu, que você viu, é que depois da visita ele está naquela Organização para a Cooperação de Xangai, ele deu uma desaparecida, não é? E por essa razão é que houve toda essa discussão, que ele estava preso, que houve um golpe militar e que os militares haviam trancado em casa. E isso circulou pela internet, mundo afora, e aí eu, obviamente, liguei para os meus amigos chineses, perguntei o que está acontecendo, mas não está acontecendo nada, é mais um rumor que acontece nessa época, principalmente porque você vai ter a recondução dele na liderança do Partido Comunista da China, então existe aí uma tentativa de criar problemas nesse sentido, mas não, está vivo, está bem, apareceu há pouco tempo atrás, a Al Jazeera cobriu a visita dele ao stand, então está tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Manda bala, Ogro. Então, os boatos nasceram, né, não sei se foi num Twitter ou em algum canal na Índia, né, a gente sabe que historicamente a Índia e a China não têm as melhores relações, né, por conta até de questões geográficas, naquela região ali limítrofe entre a China e a Índia, mas eu acho que até recentemente, por conta aí das aspirações de ambos os países de serem a maior economia do mundo, né? Mas quando eu vi esses boatos, inicialmente você começa a tentar entender o que levaria ao Xi Jinping, faltando aí acho que 3 semanas para a recondução ao terceiro mandato inédito, o que levaria a ter um golpe de Estado, né, para fazer sentido, já que no sábado e no domingo isso estava correndo igual rastilho de pólvora e a gente não conseguia confirmar se era verdade ou não, mas que tinha um monte de sites gringos, muitos na Índia inclusive, comentando isso.
E como eu estava justamente no final de semana, né, eu já venho há algumas semanas preparando material para uma aula que eu vou dar, para um vídeo que eu vou fazer, sobre o colapso aí do mercado imobiliário chinês. E quando você começa a ver a dimensão desse colapso imobiliário, que é muito maior do que foi o do subprime nos Estados Unidos, com a diferença que no caso do mercado subprime, o estouro da bolha lá do subprime nos Estados Unidos, os bancos, né, eles tinham imóveis para retomar de volta, para colocar à venda, e que pressionou o preço mais ainda para baixo, né? No mercado chinês é diferente. Os chineses compraram os seus imóveis, né, pagando 100% upfront, diferentemente do resto do mundo, que você dá um sinal na planta, etc., e quando fica pronto, aí você começa, aí faz o financiamento, etc. Lá eles fizeram o financiamento de 100% na planta, e sendo 70% de dinheiro de hipoteca tomada com bancos, né, que já estavam financiando essas incorporadoras também. A dívida da Evergrande é de 300 bilhões de dólares, né? E tem mais de uma centena de porte menor também que cruzaram a tal linha, as 3 linhas vermelhas, e com isso ficaram impedidas de tomar crédito. E aí, como eles vinham fazendo um esquema Ponzi de vende os imóveis, né? Pega 100% do dinheiro, né? Os chineses estavam 70% aproximadamente era tomado no banco como hipoteca e 30% eram suas economias. E aí comprava os imóveis. Com essa grana, eles compravam mais terreno e faziam mais lançamentos. A coisa virou um esquema Ponzi clássico que acabou. O castelo de cartas está desmoronando e, de alguma maneira, eles estão conseguindo conter os danos e a coisa não está ainda em total ebulição, apesar da gente já ter visto os protestos, né, de vários mutuários querendo pegar o dinheiro no banco, e inclusive bancos que não tinham dinheiro. E não adianta explicar índices de Basileia, de alavancagem, que tem que ter, que o banco só tem 13% de capital para sustentar os saques, e que uma corrida bancária quebra um banco. Não adianta explicar isso para o cara que vem pagando hipoteca e que de repente descobre que não tem um imóvel, continua pagando hipoteca. Simplesmente não vou pagar mais. Não vou pagar mais, e aí virou um efeito dominó. Os bancos ficam sem dinheiro, os bancos correm esse risco de quebrar, as incorporadoras também. Então, ou a China vai passar por uma estatização pesada, tanto no setor bancário como nesse setor de incorporadoras, ou não sei qual é a saída que o Xi Jinping ou o PCC vai conseguir, né? O fato é que no momento que eu tinha essa informação desse cenário caótico lá, de realmente uma sinuca de bico no estilo, né, que o Putin se encontra hoje, né, que tem que ganhar a guerra, a gente sabe que não vai ganhar, que o Ocidente e a OTAN não vão permitir, ou seja, a gente não sabe qual é o próximo passo. Eu também não sei o que o PCC vai fazer. Vai radicalizar, vai endurecer mais, vamos ter outro massacre de paz celestial. E tudo isso afeta diretamente o poder do Xi Jinping. E aí 2 ministros lá foram condenados à morte por corrupção, por terem recebido suborno, que eram de oposição. Você fica, putz, pode ser que isso seja verdade, né? Por mais, sei lá, um golpe militar, que como foi aventado por esses sites indianos, no sentido de, cara, vai dar merda essa bolha imobiliária, a gente vai ter que, sei lá, vamos ter que fazer alguma coisa, e não faz sentido deixar o cara que estava por trás nesses últimos 10 anos ter mais 5 anos de mandato. Então, quando eu vi as notícias, eu até dei alguma credibilidade para elas, até porque o pessoal caprichou, né? Mostrou as vias em direção a Pequim, com carros militares passando, mapas aqueles aplicativos de voo com o vazio ali na região, ali na China, e o resto cheio de aviãozinho, né? Na Índia, na
Tailândia, nos países ao redor, também mostraram aquelas também aplicativos de aviação, a maior parte dos voos cancelados. Então fizeram uma teoria da conspiração que, quando você vai espremer aquilo tudo, né, fazia até algum sentido. Inclusive, eu até então não tinha a informação de que ele já tinha aparecido. Acabei de pegar em primeira mão aí com o professor Marcos Vinícius, mas que a história foi uma história bem contada, bem construída aí pelo lado financeiro, né, que eu estou acompanhando aí do mercado imobiliário, enfim, na hora, para mim, pareceu bem incrível o tal golpe. E é para isso que a gente está aqui, para desmentir tudo isso daí, que a internet ela é um lugar nefasto. Bom, deixa eu chamar aqui para a nossa discussão também, gente, o grande Emanuel Pessoa, que já está conosco aqui na nossa live aqui também, o grande Emanuel. Emanuel, seja muito bem-vindo aqui, meu querido. Você chegou a receber também essa notícia aí do Xi Jinping preso? Não, eu não cheguei a receber, não. Mas é tudo bom, André? Tudo bom, Marcos? Tudo bom, Mas, Manuel? independentemente de qualquer coisa, Rafael, eu acho que a gente está em excelentes mãos sobre China com o Marcos. Não conheço ninguém do Brasil, exceto, evidentemente, o embaixador da China e o cônsul da China em São Paulo, que vai entender tanto de China quanto o nosso amigo. Então, se o Marcos não consegue verificar a notícia, ela não deve ser verdadeira. Perfeito. Não, senhores, vamos passar para o nosso segundo papo aqui da nossa rodada já, né? Quem já deu uma pincelada aí. Essa história do Xi Jinping, gente, se você ainda não entendeu que foi fake, pelo amor de Deus, gente, tem matéria também no portal aqui do BP Money, tem uma live que eu fiz ontem também urgente com a Aline Tedeschi do Observa China também, que ela veio falar sobre toda essa questão também, né, de o que está acontecendo. Então, vocês fiquem de olho aí. Vamos no nosso segundo tema da rodada de hoje, que é o seguinte, rolou, né, a eleição lá na Itália, a Giorgia Meloni, né, a primeira Rafael, ministra. posso só fazer um comentário da China? Só um negócio Claro, pro André, porque senão a gente... três coisas só para você lembrar, né, André, nessa história toda que acontece. Em primeiro lugar, lembra que as dívidas chinesas são com bancos chineses que têm ao fundo o Estado chinês como garantidor. Então, essa é uma das coisas que é um pouco diferente do desenho nosso. Segundo, as propriedades são sempre concessão. 100 anos, né? Sempre concessão. Não existe... Na China é tudo leasehold, nada é o que a gente estava conversando outro dia com o Emanuel. Você não tem freehold na China, é tudo leasehold, que varia. Antigamente era 70 anos e 90 anos agora, se eu não me engano. Então você tem a segunda coisa. E o terceiro, muitos desses exercícios militares são justamente porque no dia 1º de outubro você tem provavelmente uma grande celebração com praça pública, com movimentos militares, justamente em celebração 73º aniversário da China. Então é fácil dos caras montarem todas essas coisas, principalmente porque a gente não tem tanta informação sobre aquilo que está acontecendo. Agora, só não esquece de uma coisa, né? A China, desde o Mao Tse-tung, está em mãos civis, não é? É o militar que bate continência para o civil, e isso foi desde 1973, desde 1947, 49, quando foi feita a República Popular da China. E, obviamente, que nesse cenário todo que a gente vê, cria-se uma instabilidade, porque se quer aí criar problemas para o presidente Xi Jinping, que é um grande reformador e um grande reformista da China nesse momento, e que está fazendo aí, tomando as medidas justamente para levar a China àquele problema que você sabe, quando você chega em 10 mil dólares, 12 mil dólares, você enfrenta aquela armadilha da renda média, e a única forma de você fazer isso é encontrando outras maneiras de desenvolver o país, e é isso que ele está fazendo, com China 2025, a inteligência artificial, uma série de coisas. E, obviamente, que como isso retira exatamente a primazia dos Estados Unidos, né, nessa posição, aí, obviamente, que você nota toda uma reação em cadeia dos Estados Unidos para tentar minar. Ou manda Nancy Pelosi visitar Taiwan, ou faz ameaça aqui, ou faz ameaça ali. Então, tudo isso faz parte de uma grande narrativa nesse processo todo. Mas não, Xi Jinping está tranquilo e é considerado o grande reformista da China depois de Deng Xiaoping. Mas essa questão do mercado imobiliário, por mais que tenha todo o aparato estatal chinês, né,
a gente vê o tamanho dessa dívida, como isso pode ser sustentável já no curto, médio prazo, né? Eu não vejo como eles conseguiriam agora, por exemplo, financiar. Ok, eles são exportador líquido, eles têm, apesar de uma recessão global impactar com certeza as exportações chinesas, eles também vão provavelmente importar menos, vão produzir menos, mas vão continuar sendo exportador líquido. Mas a gente fala de trilhões de yuanes, né? Mais de 7 trilhões de yuanes aí dessa dívida imobiliária. Isso é factível conseguir, estatizando os bancos de fato e as incorporadoras, conseguir manter essa pedalada, né, no setor imobiliário, que é praticamente quase 1/3 do PIB chinês? Bem, eles conseguem no sentido de que primeiro eles podem cobrar algumas dívidas que eles têm pendentes aí no mundo inteiro, inclusive com letras do Tesouro Americano, que certamente poderiam ajudar muito nesse processo de cobertura dessa dívida. Mas não esquece também que a dívida é com o banco chinês e que no máximo que eles podem fazer é a máquina trabalhar 24 horas ao invés de algumas horas, acrescentar mais algumas horas produzindo aí com aquela produtividade chinesa. E tem uma coisa importante, né, André? Não esquece, os chineses ainda não estão se aprofundando no mercado doméstico, hein? Eles ainda estão, como é que eles dizem? Scratching the surface, porque a hora que esse mercado doméstico, e este é o objetivo de a China 2049, é você chegar a uma renda per capita de 20, 25 mil dólares por ano por chinês. Imagina o quanto isso é disruptivo, até comentei com o Emanuel sobre isso no almoço que a gente teve, o quanto isso é disruptivo globalmente, né? Para produção, para tudo. A Faradinha não vai ter, o arroz vai subir de preço, tudo isso. Então, os chineses têm que fazer esta cadência de uma maneira que o mundo também consiga recebê-los. Por isso que você não vê a China totalmente, o seu mercado doméstico totalmente explorado como pode ser, porque é disruptivo globalmente. Boa. Perdão, Rafael, boa, atrapalhei a live. Eu adoro, porque eu sou nerd, eu já falei isso várias vezes aqui para o público de casa, então eu vou ouvindo e vou aqui estudando aqui. Eu prefiro, inclusive, só ficar aqui estudando, aqui ouvindo vocês, do que eu me meter, eu tô de boa, eu tô tranquilo. Bom, eu posso abusar, antes até, desculpa atrapalhar o Emanuel, aproveitar que o professor Marcos Vinícius está aqui na live. Posso tirar algumas dúvidas com ele e fazer umas perguntas? Que ele sabe mais de China do que todos nós somados, então eu não quero perder essa chance. Por exemplo, hoje mesmo, aqui, mexendo aqui no Valor Pro, eu vi uma notícia de que a Tailândia, acho que é Tailândia, já está começando é uma dos maiores, já está começando a ter um superávit aí por conta de indústrias que já estão migrando para a Tailândia, que estão saindo da China, e se não me engano eu vi alguma coisa de que até já estariam começando a produzir iPhones por lá. Ou seja, nessa política, né, até corroborando o que o professor falou com relação ao crescimento da China nas últimas décadas. Quando o primeiro Nixon, depois o Carter começaram a fazer, o Nixon lá com o Mao Tse Tung e o Carter lá com o Deng Xiaoping, né? Xiaoping. Começaram a fazer aproximação com a China. Primeiro, ambos queriam, em primeiro lugar, fustigar a União Soviética, que era o inimigo número 1 dos Estados Unidos, né? Era o mundo dividido aí nos dois, com essa bipolaridade. Depois veio o Clinton mais à frente, nos anos 90, que levou a China a uma economia de Estado, que foi que deu o empurrão final. E qual era a expectativa deles? Que a China se transformando numa economia de livre mercado, que fosse também, aos poucos, virar uma democracia. E no final, todo o dinheiro que eles conseguiram capturar ao longo dessas décadas, né, com as fábricas sendo transferidas para a China, produzindo lá, etc. Aí todas aquelas histórias que a gente ouve falar com relação às condições dos empregados, poluição, enfim.
os Estados Unidos tirou isso da frente, colocou lá, ferrou vários setores, né, dentro dos Estados Unidos, que com essa migração de mão de obra barata para a China, e acabou fortalecendo mais ainda o PCC. Agora, com essa tensão aumentando, com os Estados Unidos querendo impedir o sucesso dessa iniciativa 2049 do PCC e do Xi Jinping, né, começar a influenciar de alguma maneira, as indústrias americanas a saírem da China, principalmente pós-Covid, com os lockdowns que aconteceram, etc., e migrar para outros países asiáticos que ainda têm mão de obra barata, isso não pode atrasar ou até mesmo inviabilizar, porque queira ou não queira, essas fábricas todas produzindo produtos manufaturados para os Estados Unidos eram funcionários chineses, eram empregados chineses, e isso ajudou nesse crescimento aí dessa classe média. Se começar a haver uma evasão dessas fábricas nos próximos anos, isso não pode dar uma freada nesses planos da China? Eu acho que você tem que fazer duas análises aí que são importantes. Você está me ouvindo? Eu sim. Tá. Eu acho que existem duas análises aí que são importantes. Em primeiro lugar, quem é que está fazendo investimento nessas empresas que estão se instalando no resto do leste asiático? Não esqueça que os chineses são grandes investidores na região por uma única razão, né? É a forma de você ter, né? Vamos voltar à história. A China sempre teve aquele conceito de estados tributários em que os estados que estão ao redor, de alguma forma, se beneficiam da riqueza chinesa. Né? E por essa razão que eles têm esta relação de proximidade. Então, você tem que olhar, e eu acho que sempre quando a gente vê essa questão, nós esquecemos de ver quanto disso que está sendo produzido é feito por empresas chinesas, ou empresas que estão na mão de chineses, ou empresas que têm algum relacionamento com a China. Né? Essa é a primeira questão importante quando você vê, e que os dados nunca vêm, né? Eles só falam dessa situação. Porque existe também aí um aspecto importante do amadurecimento da mão de obra chinesa e do incremento no custo da mão de obra chinesa. Antigamente a gente falava, não, o chinês trabalha no sweatshop, ele ganha por $1 por dia e está feliz da vida. Não, hoje em dia o salário mínimo, por exemplo, em Pequim é quase R$6.000. Então você não tem aquela história do chinês trabalhando daquela forma, mas é claro, como o chinês tem aquela história do 996, trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana, ele trabalha na média 4 meses mais do que qualquer um no mundo. E isso faz com que eles tenham uma produtividade elevada, fora o enorme investimento em infraestrutura que eles fizeram. Lembra também, André, que uma das iniciativas chamada, que no Brasil a gente chama de Nova Rota da Seda, One Belt and One Road, um dos elementos fundamentais é construir infraestrutura nesses países para que eles também possam produzir com investimentos chineses. Então, você vai vendo que os chineses estão criando aquela rede, aquela malha, que os Estados Unidos nunca conseguiram fazer, nunca fizeram, porque isso pressupõe aí uma certa administração e planejamento estatal na forma como isso é feito. Agora, e por último, né, uma das coisas que a gente sempre ouve o pessoal falando, não, mas olha, os americanos é que fizeram a China, de fato fizeram, mas não se esqueça que ao mesmo tempo que eles estavam produzindo baratinho na China, as empresas americanas vendiam pelo preço caro dos Estados Unidos e dos mercados maduros, e também as empresas ganhavam no seu valor de bolsa. Então, os chineses falaram, olha, o que nós devíamos para você já está muito bem pago com relação a isso. E ninguém acreditava que você vendendo produto Xing Ling você ia conquistar o mundo. Né? E aí eles foram na indústria que era 100%, aquela lojinha de $1, uma lojinha de R$2 que você via aqui, e com isso eles foram construindo, porque uma das coisas que o Ocidente não contava é que nós ficamos muito perdulários com relação ao dinheiro, enquanto que o chinês economiza. E ele economiza, ele guarda, ele investe, e aí você vai nesse processo todo. Então, essa é a característica fundamental. Então, quando todo mundo começa a falar, né, que a grande discussão hoje em dia de nearshoring, de friendly shoring, que é a grande discussão que você vê, eu acho difícil você bater ou conseguir vencer o investimento de 40 anos em infraestrutura. Uma das coisas que eu gosto de me lembrar sempre, assim que eu voltar para a China, com certeza melhorou, é que você compra qualquer coisa de qualquer lugar da China. Lembra? A China é o terceiro maior país do mundo. Em 2 dias está na sua porta.
pode vir do mais lugar distante, e com isso, numa rede de trem, tudo isso funcionando dessa maneira. Então, é por essa razão que você vê esses investimentos e tem que olhar o quanto que não é chinês fazendo e ampliando, porque ele entende que hoje em dia a mão de obra chinesa está ficando mais cara também. Boa. Gente, vamos passar rapidinho para o nosso próximo tema aqui, porque senão o pessoal da live vai ficar bravo. Seguinte, tivemos aí a eleição, né, nessa última semana da Giorgia Meloni, né, primeira-ministra da Itália. Essa eleição chamou muito atenção por ser a primeira vez que um partido de ultradireita leva, né, na Itália desde a Segunda Guerra Mundial. Né? Ela teve ali uma frente ampla muito forte, né, na direita, o Silvio Berlusconi apoiando ela, o Matteo Salvini apoiando ela também, e ela disse, inclusive, que vai governar para tanto pessoas de esquerda quanto pessoas de direita. Vou chamar aqui o Emanuel Pessoa, que está aqui comigo aqui também. O Emanuel, o que você achou da eleição da Meloni? Eu acho que você está no mudo. Acho que você está no mudo, Emanuel. Eu acho que você está no mudo. Desculpa. Eu tinha acabado de ter Moema, passou um avião, coloquei no mudo. Eu queria só aproveitar a discussão, uma coisa que o Marcos trouxe na passada, só para complementar o André, que acho que às vezes passa para as pessoas batido. Esse padrão econômico ele foi, inclusive, estudado, percebido e narrado por um japonês. É o padrão do ganso voador. Um país que chega primeiro na linha de industrialização, ele chega num ponto que ele fica tão rico que não compensa mais produzir quinquilharia, coisas simples no seu território. Então, ele joga as indústrias para outros países com os quais ele tem relação comercial, do qual ele vai importar esses produtos baratos e vai reexportar os produtos mais caros. Ou seja, é uma versão globalizada de uma espécie de pacto colonial em que alguém compra matéria-prima e o outro vende manufaturado. Só que em vez de ser matéria-prima e manufaturado, você está falando de graus de industrialização e de especialização de produtos manufaturados. Então, o Japão fez isso com o Sudeste Asiático por muito tempo, em que o Japão, depois que chegou na proeminência tecnológica, começou a colocar para a Coreia do Sul, para a Tailândia e para outros países da região produzirem bens de consumo mais vagabundos. A Coreia, com a base educacional forte, cultura de poupança, etc., ela fez uma formação com exportação, formação bruta de capital, investimento em tecnologia. A Coreia passou a produzir produtos de ponta e passou a exportar para a Camboja e outros lugares as fábricas mais chifrinhas. E a China hoje, você vai em Xangai, a renda per capita de Xangai hoje é mais de $40 mil por ano. Claro, se os chineses desvalorizam a moeda, tudo muda, mas fato é que fábricas como a Philips, por exemplo, já voltaram para a Holanda, porque o custo de engenharia em Xangai hoje é mais caro que o custo de engenharia na Europa Ocidental. Então é mais barato do ponto de vista de um projeto de engenharia, desenvolver um projeto de engenharia na Holanda, na Bélgica, na França, do que desenvolver um projeto de engenharia em Xangai. Óbvio que você pode ir para outras regiões da China, mas essas outras regiões da China que tem ainda a renda per capita baixa, a China tem uma disparidade per capita nas províncias como nos Estados Unidos, que você vai ter estados lá como Montana, Missouri, com renda per capita de $25, $30 mil. Você vai ter lugares como a Califórnia, Massachusetts, Nova York, com renda superior a 50 até $60 mil. Então, a China também tem isso, claro, num grau diferente, até com mais concentração de renda. Então, rigorosamente, o que a gente está vendo aí é só o padrão do ganso voador. E, particularmente, países como a Tailândia, Camboja, Bangladesh, eles se beneficiam do fato de que são países que não sofrem com tarifas antidumping de outros países. Então, por exemplo, a China hoje, que ela sofre com tarifas antidumping de quase todas as economias industrializadas, tradicionalmente produtoras de sapatos, elas têm tarifas antidumping de sapato chinês. Então, o que a China faz? Produz boa parte do sapato, a parte mais cara, moldes, etc., manda para a Tailândia, manda para o Bangladesh, que eles fazem maquiladoras, como é o México. Então, eles fazem a junção, terminam o processo de industrialização e reexportam, como se fosse uma espécie de drawback gigantesco que acontece na Ásia. Então, os americanos, por muito tempo, fizeram isso também, quando produziam as partes essenciais de produção industrial, mandavam para a China, os chineses montavam ou fabricavam os componentes mais chifrinhos a partir desse maquinário americano. Hoje, os chineses produzem um maquinário desenvolvido. Então, tem aí, tá, Rafael, esse detalhe. E antes de eu ir, só para falar da italiana em questão, é engraçado. Eu confesso a você que eu também vou deferir mais uma vez para o Marcos. Eu acho, de novo, o Marcos Vinícius é o comentarista mais preparado em área internacional do país hoje, disparado, tá? Nós estamos tendo aula, né, André, aqui com ele, né? Eu tenho umas 10 perguntas de China para fazer para ele. A gente dá pitaquinho. Ó, André, nós estamos aqui, o Marquinhos está aqui, né?
É outro nível de conversa. É como se eu fosse um 486, você é um Pentium 3 e o Marquinhos um M2 da Apple. É outra conversa. Então, SX aqui nessa conversa. Olha que eu não estou pagando nada para ele, hein, Rafael? Não, paga nada mesmo, não. Eu ia perguntar, rapaz, quanto é que foi o mão de vaca, não paga nada. Ó, rapaz, é mão de vaca. Ó, é o seguinte, sobre essa história. Essa italiana, a Melania, ela está com uma coalizão, por exemplo, com o partido do Berlusconi, que não tem interesse em subverter a ordem democrática na Itália, pelo menos não é declarado. Ela se declarou a favor da Ucrânia, ela já se declarou contra o antissemitismo. Então, eu acho que, às vezes, a mídia brasileira, muitas vezes, tem alguns vieses e não olha excepcionalmente o fato. Só que existe um detalhe que também passa batido, é o seguinte, ao contrário da Alemanha, a Itália não passou por um período de desfascização depois da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha passou pela desnazificação. Tanto que, logo depois da Segunda Guerra, ex-elementos fascistas se reagregaram em partidos políticos na Itália. Então, a Itália, ela aceita muito mais a convivência com elementos fascistas do que, por exemplo, a Alemanha aceita a convivência com elementos neonazistas. Isso não significa que ela vai implantar uma ditadura fascista, porque ela já, por mais que ela mostre admiração por aquele estilo do Berlusconi, ela também já demonstrou claramente preferências políticas que são diametralmente contrárias ao fascismo. Então, eu acho que é um pouco difícil, e a Itália precisa muito do dinheiro alemão, então eu acho que não vai acontecer da maneira que alguns comentaristas falam. Vou ter que pedir desculpa a vocês, Rafa, você sabe que eu estava com o horário apertado, peço desculpa por ter chegado atrasado. André, eu acho que esse nosso almoço tem que sair com o Marcos, porque o Marcos tem que andar com os estagiários dele de vez em quando. É só chamar que eu pego o carro e 2h30 eu estou em São Paulo. Show de bola. Então a gente faz esse almoço aqui no Happy Hour BP especial. Então, vocês vêm os três aqui, a gente já grava esse programa com cerveja e amendoim. Tá certo? Bom, com relação à questão da Itália, né? Eu estou até aqui com um gráfico aberto. Eu vou até mostrar rapidamente, não vou tomar muito tempo de vocês. Claro. Cadê o share aqui de gráfico? Achei. Share screen. Eu coloquei aqui rapidamente, peguei os yields de 2 anos da Inglaterra, da Itália, da Grécia e da Alemanha, né, para ter como referência. E a Inglaterra, principalmente agora, depois desse pacote de 150 bilhões que a nova primeira-ministra anunciou, ela está com os yields, né? Está tendo que pagar bem mais do que os próprios títulos italianos e gregos, né? E há pouco tempo atrás, pouco tempo entre aspas, mas dentro da história até pouco tempo, 2010, 2011, quando tivemos a crise do euro, nós tínhamos lá os PIGs, né? Que era aquele acrônimo infame que o cara do Goldman Sachs, o Neil alguma coisa, que foi o mesmo cara que criou os BRICS, etc. Ele criou os PIGs, que eram os países... Neil O'Neill? Isso. Jim O'Neill. Tim O'Neill, tá. Jim. O cara criou esse acrônimo, né, pegando ali os países endividados ali do Mediterrâneo, né, que foram juntados ali na União Europeia ao longo dos últimos 40 anos, só que são países com culturas completamente diferentes, nível de industrial completamente diferente, etc. Mas a Inglaterra, você vê os yields da Grécia e da Itália de 2 anos, de 5 anos, pode pegar aí qualquer maturidade, agora mais de curto, médio prazo. Todos eles, os yields britânicos, pagando mais do que os gregos e os italianos, né? O que é uma idiosincrasia. Ou seja, a saída da Inglaterra, né, o Brexit, acabou causando... eu estava lendo isso nesse final de semana. Acabou deixando, por exemplo, a Alemanha, que, né, praticamente... junto com a França, mas praticamente sozinha ali como a maior potência ali da União Europeia. E isso acaba, mais cedo ou mais tarde,
somente quando a gente vê situações como essa vividas por conta da guerra, né, da energia explodindo, etc., acaba despertando esse nacionalismo exacerbado na política, né? Quando está tudo bacana, todo mundo está comendo filé mignon, ninguém reclama. Quando chega a hora de comer o osso, como provavelmente vão ser os próximos meses, talvez 1 ano, 2 anos, sabe Deus quanto tempo vai durar essa crise aí energética, essa recessão global e a própria crise aí geopolítica aí na Ucrânia, acaba sendo natural cada um querendo olhar para o seu umbigo, né? E o nacionalismo acaba sobressaindo nesses momentos de crise. É o que a gente está vendo na Itália, que talvez, sei lá, a Le Pen que vem tentando ganhar na França e não consegue, daqui a pouco, sei lá, tem uma Le Pen na França e começar aquela assombração que a União Europeia vive já desde dessa crise do euro. Antes, eu realmente não lembro como é que era antes, em termos políticos, eu não me entrava tão a fundo na questão geopolítica quando eu operava há 2 décadas atrás, mas de 2010 para cá a gente vem visto essa discussão de a zona do euro vai implodir, o euro vai acabar, a Itália vai sair, ou vão expulsar a Grécia. E agora com essa crise, enfim, eu fico preocupado porque, queira ou não queira, apesar de todas as discrepâncias e idiosincrasias que essa União Europeia tem, né, principalmente essa parte fiscal, cultural, é um fator de aglutinação, né? É um fator que, desde o pós-Segunda Guerra Mundial, quando nasceu lá ai meu Deus, o CEE, Comunidade Econômica Europeia, né? Começou com carvão e aço, etc., e veio se estendendo até virar essa União Europeia. Isso não deixou de ser um fator de estabilização e de manutenção da paz, né? Que era o que a Alemanha e a França buscaram, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a ascensão dela, mesmo que agora, como o Emanuel falou, né, passou um cenário mais tranquilizador, mas mostra, na minha opinião, uma característica, uma tendência, digamos, para as próximas eleições que estão vindo por aí, né? Por toda a Europa. O professor Marcos Vinícius, para a gente conseguir finalizar aqui o nosso papo aqui, né, muito bacana mesmo, sempre, pô, eu adoro esse programa de geopolítica, é um programa favorito da casa aqui, o pessoal sabe que eu adoro esse tipo de assunto, há muito tempo, inclusive. A Itália, ela, na sua visão, ela está pendendo a voltar para o que era, ou ela não vai voltar? Porque o que acontece? Eu, por exemplo... Mas o que era a Itália? Voltar para a lira? Então, sair do euro? Então, fazer um Itália Exit? Então, exato. Porque o que acontece? A Giorgia, inclusive, já falou, já se posicionou a favor, inclusive, da saída da Itália do bloco europeu. Né? Ela já tinha se posicionado a favor em outras ocasiões anteriormente. Não sei se desculpa te perguntar, ela falou alguma coisa, eu não acompanhei muito os discursos dela nesses últimos dias. Ela chegou a falar de fazer um referendo igual o Cameron fez? Não sei te responder isso. Isso não foi citado. Eu sei que em entrevistas passadas, lá atrás, ela já tinha sido a favor desse tipo de movimentação. Né? Então, por isso que os países ali em volta na Europa estão rolando. A Itália é a terceira maior economia hoje da Europa. E aí a minha pergunta é justamente para o professor. Ela vai voltar ao que era, né? Quando você tinha Mussolini, tirando todas as barbaridades, atrocidades que o Mussolini cometeu, obviamente, né? Um regime extremamente violento e brutal, mas ela tinha uma outra lógica econômica e uma outra lógica de política. A Itália está querendo isso de volta, e por que está tendo esse movimento? Né? Já acho que é o terceiro representante de direita que a Itália tem. O Matteo Salvini já era de direita, né, que era o anterior. O Mário Draghi também era de direita, salvo engano, e agora ela. Então, por que a Itália ela gosta tanto desse lado, professor? Veja só, né? A Itália, você tem que entender que a Itália é um
emaranhado já há muitos anos, né? Você tem a consolidação da Itália, que vai acontecer com Garibaldi, você tem um processo muito complicado de construção de um país, né? Porque você tinha regiões independentes, tudo isso. Só que, consolidada como está atualmente, a Itália ganha muito com a questão da União Europeia. Porque a Itália conseguiu, no aspecto de política monetária, finalmente uma política monetária que é estável, porque segue a política monetária do Banco Central Alemão, que é o que controla o euro e por aí vai. O grande problema da União Europeia é que, por causa da soberania, não consegue administrar justamente a política fiscal, né? E porque cada soberano, essa é a única coisa que os Estados soberanos não querem abrir mão, que é justamente a sua política fiscal, e é isso que gera essas disparidades de Grécia, Portugal, Espanha, os países nórdicos que têm uma política completamente diferente. E a Itália tem essa história, né? E a Itália tem também essa característica de ser um país em que tem um norte super desenvolvido e um sul subdesenvolvido, tão ruim quanto outras partes do mundo. A Itália enfrenta, como é o país mais próximo, é a porta de entrada de imigração que vem do norte da África, que vem. Mas é engraçado aqui, né? Porque ninguém fala, mas quem faz esse transporte é a máfia italiana. Não é? Então, que é um dos grandes beneficiários de todo esse processo de entrada de imigrantes dentro do continente e dentro da própria Europa. Só que os europeus têm uma política, e isso que os italianos são revoltadíssimos com a União Europeia. O país que recebe o migrante, não é, o refugiado, ele é o que é responsável por cuidar de toda a tramitação da entrada desse cidadão na União Europeia. Então, você tem, quando o cara chega na União Europeia, ele tem 3 objetivos, né? Ele entra por um ponto, ele atravessa um outro país e ele chega no destino final. O destino final é o país que está bem economicamente. Então, ele quer ir para a Alemanha, ele queria ir para o Reino Unido, para a França um pouquinho, mas é basicamente o lugar onde o cara quer ir. Ele não quer ficar justamente no sul da Itália, porque ele sabe que ali não vai chegar a lugar algum. Só que você tem que processar. E quando você vai processar o pedido de refúgio, você tem que construir o lugar para ele morar, você tem que ter o lugar onde ele fica, você tem que construir toda a infraestrutura. E o problema é que a União Europeia, ninguém quer pagar por isso. Então, os italianos são revoltadíssimos com essa questão da situação migratória do refugiado, justamente porque eles absorvem este custo e ninguém está querendo compartilhar isso. Essa história que a gente está vendo, não é do governador da Flórida mandando gente para Nova York, para Washington. O Berlusconi fez isso uma vez, ele pegou um trem, encheu de africanos, migrantes africanos, refugiados africanos, e mandou para Paris e depositou todo mundo em Paris e disse: vocês não são a favor da liberdade, igualdade e fraternidade? Então se virem com a fraternidade. E mandou. E isso era o Berlusconi fazendo isso, né? Então, que era completamente alucinado. Acho que ele fez isso depois de uma festa de buga-buga lá que ele fazia na Itália. Mas a Itália é esta confusão política, né? Acho que ela vai ser a 63ª primeira-ministra, né? Eles conseguem ter, e se eu sempre falo isso, né? Quando o brasileiro quer culpar Portugal da organização política, eu falei, não, a nossa organização política é italiana, porque Portugal é organizadinho, poucos partidos políticos, a Itália tem 30 partidos políticos, eles conseguiram aí um feito histórico, que é reduzir o número de senadores de 900 para 600, se eu não me engano, e reduzir o número de deputados. Então, a Itália tem essa história complexa politicamente. Agora, ela ganha com uma situação política completamente baralhada, como você tem na Itália. Você olha para a União Europeia agradecendo a Deus todos os dias por existir uma organização que mais ou menos dá ordem naquele negócio. A gente sabe que o objetivo da União Europeia, no princípio, é você ter paz entre Alemanha e França. O De Gaulle não queria que os britânicos entrassem, porque ele sabia que os britânicos iriam fazer exatamente isso que eles estavam fazendo. Ou seja, uma União Europeia à la carte. Eu pego o que eu quero, o que eu não gosto, deixa de lado. Só que você não pode fazer isso, né? Você compra o pacote, né? Quando você casa, é a alegria e na doença, né? E os ingleses seriam a questão da alegria. Então, os italianos, eles ganham muito com a União Europeia. E, obviamente, é muito fácil para o governo, isso que a gente vê, com o problema de Bruxelas. Bruxelas tem 2 grandes desafios. Um é o de comunicação.
não é? Porque como está em Bruxelas, até você criar um negócio para que a pessoa, o cidadão comum entenda aquilo que está acontecendo em Bruxelas dentro da União Europeia, ele não consegue entender. E como existe este problema de comunicação, é muito fácil politicamente eu botar a culpa em Bruxelas. Não, Bruxelas não deixa fazer isso, Bruxelas não deixa fazer aquilo. Então, Bruxelas se transforma aí no grande culpado pelos problemas das administrações, que não conseguem resolver as situações domésticas e que terceirizam isso para a União Europeia. E é o grande problema aí. Agora, qual é o desafio da Itália? Energia. E uma das coisas que os italianos têm sido insistentes, eles são completos. Eu não sei como é que ela vai fazer essa defesa da Ucrânia quando o povo italiano é completamente a favor dos russos nessa história toda. Claro, politicamente vai se dizer que é a favor da Ucrânia, mas a Itália perde economicamente, porque eu me lembro de uma conversa com um político italiano, me lembro que estava em São Marino, conversando com um político italiano sobre justamente isso. E ele disse o seguinte: olha, os russos são grandes consumidores de produtos italianos, principalmente produtos de luxo italiano. Só que quando a gente faz sanção, as empresas de luxo italianas, empresas que só vendem para a Rússia, param de vender para a Rússia. E nós vamos vender estes produtos onde? Porque acontecem duas coisas aí. Uma, eles não têm para quem vender, globalmente falando, porque quando você tira a Rússia do mercado, não significa que você criou a demanda em outro lugar. Você reduziu a demanda, né? E o russo é um comprador de bens de luxo. Quem é russo? E os oligarcas russos gastam muito dinheiro, né? Não são os oligarcas, os russos gastam muito nessa questão de indústria de luxo. Então, você não tem para onde ir. Em segundo lugar, os russos substituem estas empresas por outras, locais, ou chinesas, ou de outros lugares que sempre tem alguém disposto a furar o embargo. Então, eu sempre acho, né, quando começar a apertar a situação, não tenho dúvida que os italianos vão ser os primeiros a roer a corda nesse sentido, porque eles são extremamente prejudicados. E não esquece, eu tenho disparidade na própria Itália. Eu tenho um norte rico e um sul pobre. Se eu pioro a crise energética para o pobre, é muito pior do que para o rico. E aí você vai ter, como é que eu vou ter um governo de direita fazendo questão distributiva nesse aspecto? E aí você vai ter toda inconsistência e incoerência ideológica. Então, eu não sei quanto tempo ela dura, mas a média é 2 anos. Então, vamos ver o que acontece nos próximos 2 anos. A indústria de luxo italiana, o senhor sabe qual é a participação aproximada no PIB? É muito relevante? Eu não me lembro agora, mas você tem que pensar que não é só a indústria de luxo, você tem vinho, né? Você tem todo aquilo que os italianos produzem, mas não há dúvida de que a indústria de luxo italiana é uma indústria de alto valor agregado. Né? Então, você pega o couro do negócio, transforma no sapato, a margem é muito mais alta. Então, você pode até ter uma participação pequena no PIB global, mas não tenha dúvida de que você tem ali um setor extremamente rico, né? E você lembra de uma coisa, né? O Made in Italy é uma coisa importante para o governo italiano. É uma política de Estado americano, Estado italiano, fazer com que as pessoas reconheçam no produto italiano algo de valor. Por isso que eles criaram toda essa campanha do Made in Italy. Perfeito, perfeito. Senhores, por mim, eu iria com esse papo aqui até umas 8 da noite, tranquilamente. Eu adoro geopolítica. Eu prefiro infinitamente geopolítica mais do que eleição, ou se a bolsa subiu ou caiu 95% hoje ou amanhã. Enfim, mas temos que ficar por aqui. Então, eu queria agradecer demais a presença de vocês dois aqui. Vou começar, então, como eu comecei pelo Ogro no Bem-vindo, eu vou começar, então, pela despedida pelo professor Marcos Vinícius. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa live aqui do BP Money. Espero contar com o senhor mais vezes por aqui, tá certo? Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer, Rafael. Obrigado, obrigado. E Ogro, muito obrigado pela sua presença aqui, meu querido. Não, obrigado você, até pela possibilidade de bater papo com o Emanuel, com o professor Marcos, que é uma aula. Eu só não vou fazer mais um monte de pergunta para ele, porque senão a próxima vez que você convidar, ele vai perguntar: aquele cara chato não vai estar não, né? Não, eu tô com uma lista. Eu tô há 2 semanas anotando uma série de dados sobre a China e, obviamente, são dados que vêm do lado de cá, né, do mundo, né? Então, com certeza tem muito viés que você ajudou a equilibrar aqui,
porque tem muitos dados que eu vinha juntando negativos que eu queria depois, quando tiver a oportunidade, conversar contigo, porque são dados que fazem todo sentido em termos macro e até no impacto que isso traz para o mundo todo, inclusive o Brasil, que é tão dependente aí do comércio com a China, que você botou vários deles em xeque. Eu queria depois saber mais, porque realmente esse nível de conhecimento de profundidade sobre a China, eu devo seguir uns 30 canais que tratam de China. Não tem ninguém que chega num nível de conhecimento, e canais lá de fora, com um nível de conhecimento no detalhe, assim, como o senhor. Então foi um prazer, foi uma puta de uma aula. Anotei um monte de coisa aqui e na próxima eu volto com umas perguntinhas novas aí. Para validar esses estudos. Eu que agradeço. Eu só tenho uma pergunta sempre que eu quero fazer. O Brasil diz que alimenta 1 bilhão de pessoas, não é isso? Uhum. Aí a pergunta é com o quê? Perfeito. Soja e cana-de-açúcar? É meio difícil. Eu troquei esse negócio que a gente ia ser o celeiro do mundo, porque eu falei, peraí, então considerando que a gente vai substituir a Ucrânia e a Rússia, né? A Ucrânia está lá sob ataque, os portos fechados e a Rússia com sanção. Beleza, o Brasil vai substituir a Rússia e a Ucrânia, mas o que a Rússia e a Ucrânia exportam para o mundo inteiro que o Brasil poderia substituir? Trigo. Peraí, o Brasil importa trigo, né? O que o Brasil exporta para caramba para a China, para o resto do mundo, é soja, milho, que a China e Estados Unidos já são grandes produtores, etc. Café. Não esquecer do meu café, hein? Mas café é importante. Mas se você for alimentar o mundo com café, soja e açúcar, o mundo vai estar numa situação complicada. Então, toda vez que eu ouço, o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas, eu falei, com o quê? Né? Essa que é. Eu fico olhando a balança de exportação, mas não sei, não vejo tanta coisa assim. Talvez, o pior é falar vai ser o celeiro do mundo agora com a Rússia sob sanção, a Ucrânia sem poder exportar. Eu falei, vai exportar, o que a gente vai pegar que eles exportavam e a gente vai assumir? Pô, o mais relevante era trigo, petróleo, né? A gente tá fora. O pessoal viajou na maionese. Eu escuto isso, mas outra live, outra live a gente faz sobre isso, gente. Ó, o papo é bom e vai firme e forte. Inclusive, vocês estão extremamente convidados a gente fazer um Happy Hour BP especial de relações internacionais. A gente bate um papo com cerveja, amendoim, e aí lá, gente. A gente fica 4 horas, se o pessoal quiser, na live. Falando. Cervejas europeias, hein? A gente tem que dar uma força pro pessoal lá. Perfeito. Senhores, muito obrigado pela vinda de vocês aqui. Espero contar com vocês mais vezes, tá certo? Prazer. Um grande abraço. Bom dia para vocês. Valeu, galera. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau. Boa noite. Bom, e a você que esteve conosco nessa live especial aqui do BP Money, não vá embora, fique por aqui, porque agora às 6 horas da tarde você já vai ser redirecionado para a nossa live de fechamento do mercado, o Fechando o Pregão, que vai receber o Anderson Nunes, analista político, para a gente falar de todo esse clima de eleições e também, é claro, sobre a Bolsa de Valores, como é que está reagindo a tudo isso, tá certo? Então fique por aqui, que eu já volto. Até mais.